seres humanos, convivemos o tempo todo em sociedade. Mas, quando falamos em condomínio, essa convivência coletiva triplica, já que, diariamente, precisamos dividir o espaço da nossa própria moradia com outras centenas de pessoas com valores, pontos de vista, costumes e culturas diferentes. Uma das maiores reclamações de condomínio, efetivamente, é o barulho, né? Tanto barulho de cachorro, quanto barulho de criança, quanto barulho de festas, obras, uma infinidade de coisas. Eu acredito e sempre falo que a melhor regra de convivência é o bom senso. Nós aprovamos regulamentos internos e normas dentro do condomínio, mas a partir do momento que a pessoa age com bom senso, ela não precisa ler o regulamento interno ou cumpri-lo, né? É sempre se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do vizinho. Bom, em condomínio tem diversas situações engraçadas, né? Bom, eu moro num prédio na região central de São Paulo, é um prédio antigo. E ele tem um jardim atrás do prédio, que é de uso comum dos moradores. Aí eu fui no jardim e me deparei com um galo e com mais ou menos 4 ou 5 galinhas. Aí a gente falou, nossa, mas aqui não tem animal, né? De onde que eles vieram? Vieram da rua, vieram do prédio vizinho. Começou a gerar um número de reclamações muito grande, né, dos moradores, por causa do barulho, que o galo começa a cantar cedo, 5, 6 horas da manhã e acordando o pessoal. Conflitos são comuns e resolver esse leque de problemas não é uma tarefa fácil. Por isso, todo condomínio conta com a ajuda de um síndico, que está ali para evitar, aconselhar e resolver possíveis divergências. Bom, a primeira etapa é gostar do que faz. Você tem que gostar de viver para o condomínio. Existem muitas responsabilidades do síndico, inclusive são 143 obrigações legais que o síndico tem que efetivar a partir do momento em que um condomínio é implantado. Nos cursos de sindicância profissional, os 5Cs são aqueles mais falados, né? Que são os problemas de cano, criança, cachorro, que são os Cs de condomínio. Mas hoje, além dos 5Cs, existem outras coisas que precisam ser resolvidas no condomínio. Uma das coisas mais importantes no condomínio hoje é a transparência de informações, né? Hoje o condomínio ele não é mais aquela pessoa leiga em que o seu administrador pode fazer aquilo que bem entende do condomínio e que ninguém mais está preocupado por conta disso, não. E a gente descobriu que foi o síndico do prédio que trouxe os galos e a galinha, né? Então a gente não sabe, né, o que fazer agora, porque ele não é o dono do prédio, apesar de ser o síndico. A gente não sabe qual que é a finalidade do galo e das galinhas, mas ele acha que é propriedade dele, que ele tem que cuidar lá desses animais. Agora imagina se cada um trouxesse o seu animal, sua vaca, seu cachorro, para cuidar, o que não ia virar aquilo, entendeu? Por isso que é muito importante que o condomínio tenha o seu regulamento interno, as suas normas, né, para que todos saibam exatamente aquilo que se pode e aquilo que não se pode fazer dentro de um empreendimento. Mas é um assunto que rende, hein? Meu Deus do céu. Eu tenho algumas histórias no meu condomínio, eu vou contando aqui durante a nossa conversa. A gente vai conversar agora com a doutora Lidiane Bahia, que há 15 anos trabalha com condomínio. É advogada de condomínio? Muito prazer. Tudo bom? Escuta, tira e confusão o tempo todo ou não? Confusão o tempo todo, às vezes muita coisa legal também, às vezes até divertida, a gente se diverte porque são coisas engraçadas, igual esse do galo. Essa história do galo eu achei muito engraçada. Também. Já tinha até ouvido uma outra história parecida de galo, mas não era o síndico que tinha levado, né? Era outra pessoa. De porco, aquele porco grande, não porco rosinha. Nossa, dentro do apartamento histórias. ou em áreas comuns? Dentro do apartamento, mas passeava igual um cachorrinho nas áreas comuns. E ele já chegou até a atacar, ele era bravo. Ai, meu Deus. Então, assim, é muita coisa mesmo. Assim, o que é o problema mais comum da vida em condomínio? Que assim, nem se surpreende mais, porque acontece sempre. É questões de barulho. Barulho. Salto. Tava até conversando aqui antes de entrar. Às vezes a acústica dos prédios hoje em dia não é boa. Então, às vezes, durante a noite, o meu vizinho vai ao banheiro, eu escuto ele dando a descarga, eu escuto abrindo a torneira, isso me incomoda, mas é barulho no geral. Escuta o que o outro tá vendo na TV, brigas, infelizmente.
infelizmente, isso acontece muito também. Ou quem tem horários diferentes, né? A pessoa de cima levanta mais cedo do que a pessoa de baixo com o salto. Já começa a agitar e começa o dia muito mais cedo, o outro quer dormir até um pouco mais tarde. E aí, como é que faz, doutora Lídia? Então, olha, sempre que você falou no começo, bom senso, paciência, eu acho que eu sempre falo, é o primordial em condomínio. Então, assim, primeira coisa, às vezes você consegue conversar com o seu vizinho. Conversa com ele, às vezes encontra no elevador, na piscina, às vezes os filhos são amigos, aproveita essa oportunidade, acho que é o primeiro passo. Mas como é que faz? Fala, então, seu salto está me incomodando? Então, sabe o que é? Não sei se você está percebendo, mas é que aquele salto, a acústica é ruim, né? Sabia que eu escuto tudo? Será que você conseguiria, só para me ajudar, põe o sapato na hora de sair de casa? Nossa. Ou as crianças mas funciona estão isso, brincando doutora? demais. Às vezes. Às vezes. O segundo passo, qual que é? Qual? Tentou falar com o vizinho? Falar com o síndico, que o síndico é aquela pessoa que está lá designada para cuidar de todos os assuntos e disso também. Fala com o síndico, numa boa. Numa boa, síndico. Daí o síndico, o que a gente até orienta? Muitas vezes faz reunião de conciliação. Então chama os dois vizinhos que estão discutindo, conversa. Às vezes até faz uma ata dessa reunião para falar, então tudo bem, combinou isso, combinou aquilo, todo mundo vai cumprir, tem até um documento. Perfeito. Depois, o que o síndico pode fazer? Se não resolveu, advertir primeiro, mandar uma cartinha. Estamos de olho, não tá bom isso, tem o barulho, ou descumpriu o horário, ou quebrou alguma coisa, manda advertência, depois a multa. E a última hipótese, ação judicial. Tá, a gente está falando de salto, que é uma coisa assim tranquila, dá para falar na piscina e tal. Mas e quando a gente escuta as intimidades que acontecem daí no é muito, ninguém quer falar. Então, assim... Ninguém quer falar, mas na frente, porque todo mundo reclama. Sim, fica todo mundo comentando, mas não fala pra eles. Então, assim, tem algumas opções. Pode escrever no livro de ocorrência do prédio, que sempre deve ter um livro lá, mas aí você vai ter que assinar e colocar seu apartamento. Estou ouvindo algumas coisas. Isso. E conversar com o síndico também, porque como eu falei, o síndico tem esse papel de conciliar, de resolver esses problemas. Não é só os grandes problemas. Esses do dia a dia, esses incômodos pequenos e até grandes, também faz parte da função do síndico fazer. E às vezes atrapalham mais a convivência do que os grandes problemas. Com certeza. Esses pequenininhos do dia a dia. E é muito chato eu vejo, às vezes, o clima, né, entre os vizinhos. Outro dia, uma condômina me falou, olha, eu tô até escondendo, meu vizinho, ele reclama muito do barulho do meu filho pequeno. Mas é demais, meu filho nem faz tanto barulho, eu coloquei um EVA e tal no chão, agora ela estava grávida e ela estava escondendo no condomínio que ela estava grávida, porque ela estava com medo do vizinho já falar, olha, vai ter outra criança. Nossa, mas morar num lugar assim é complicado, hein, doutora? Bom, nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram. Vamos lá. Daniel, esses dias flagrei um dos moradores usando a academia do prédio junto com mais 2 amigos. As dependências do condomínio são apenas para os condôminos ou podemos levar convidados para usufruir? Então, Daniel, a academia normalmente é só para os condôminos, tá? O que às vezes tem lá no regulamento interno, que é aquele conjunto de regras, às vezes pode levar uma visita na piscina ou 2, dependendo também do tamanho do condomínio. Se é muito grande, nem pode levar. Mas normalmente a academia é só para os condôminos, tá? E aí então ele tem que conversar. Isso. Primeiro passo, conversar com a pessoa. Isso. Assim, nesse caso, às vezes, que não é uma coisa tão rotineira, aconteceu uma vez, já conversa com o síndico ou já coloca no livro. Tá. Né? Porque às vezes de vizinho de andar, às vezes é mais fácil conversar. Né? Agora, esse tipo de regra de descumprimento, coloca lá no livro e já avisa para o síndico. Perfeito. E sempre é importante, em condomínio, ler o regulamento interno. Antes de se mudar, inclusive, Isso, né? tem lá todas as regrinhas e a convenção. Eu sempre falo, tira meia hora, você vai ler tudo, dúvidas você tira com com a administradora, com o síndico, porque lá tem tudo que você precisa saber. E vale a pena. Próxima pergunta foi mandada pelo Carlos. Minha vizinha arrumou um cachorro. Toda vez que ela leva o cachorro para passear, ele faz um escândalo no corredor. Já está causando um certo incômodo, já que ela faz isso de manhã e sempre me acorda. Como posso chegar a um acordo com essa vizinha? Então, Carlos, nesse caso, acho que é legal a conversa com a vizinha. Já que é vizinha, né? Tenta conversar, porque também às vezes é difícil controlar o cachorro. Às vezes o cachorro está empolgado, está saindo, está latindo. Mas sei lá, fala que está incomodando, porque às vezes a pessoa não está fazendo isso com má intenção. Às vezes não se tocou. Não se tocou que o latido né? incomodou, que ele está dormindo. Por isso que é legal dar um toque e conversar. Então assim, daí ela tem sim que dar um jeito de alguma forma, talvez segurar o cachorro no colo, não sei, né? Acalmar ele na hora de sair, para minimizar esse incômodo. Achar uma solução. Achar uma solução.
Próxima pergunta foi enviada pela Renata. No meu prédio moram muitas crianças e não é difícil sair confusão. No caso das brigas entre os filhos dos condôminos, como lidar com essa situação? Nossa, agora nas férias, né? O que deve estar uma de delícia. Reclamação da criançada. Teve até um condomínio cliente meu que fez o síndico, quando começou as férias, chamou todos os pais para uma palestra. E falou sobre como lidar, pediu para os pais ficarem atentos às crianças, mesmo porque às vezes é perigoso, eles se machucam, é muita gente, é brincadeira. Então, assim, eu acho que os pais têm que se conscientizar, que não é porque está lá embaixo que eu vou largar o dia inteiro e faz o que quiser, tem os vizinhos, né? Acho que os funcionários do condomínio têm que ser bem orientados também, para a criançada ir lá, dar um toque, ajudar, falar, diminui o barulho, né? Numa boa. E o que eu achei legal também num outro condomínio que eu fiquei sabendo, foram criadas atividades para as crianças, né? Porque às vezes elas ficam muito como numa soltas. colônia de férias. Você contrata um monitor e põe lá. Vai fazer atividades, aí fica direcionado, elas não ficam fazendo tanta bagunça em qualquer lugar. Mas, doutora Lidiane, para música, sim, o horário limite para barulho, 10 da noite. E criança brincando, porque hoje a criança não dorme mais 10 horas e quer brincar de bola, quer andar de skate, quer andar de patins. E na realidade, em condomínio, todo tipo de ruído é até às 10. Ah, é? Não se limita só à música. Ah, eu não sabia. Não, então, por exemplo, se tem um pessoal na sua casa batendo papo e a conversa está muito animada, o porteiro pode sim ligar depois das 10, pessoal, vamos diminuir o tom, que acabou. Então, em condomínio é assim. Então, qualquer tipo de ruído, né? O direito de vizinhança fala muito disso, que você não pode atrapalhar o sossego, a tranquilidade do seu vizinho. E o horário limite, 10 horas. 10 horas. E que horas começa? Que é tolerável o barulho? Normalmente dia de semana 8, 9, depende da regra do condomínio. E final de semana um pouquinho mais tarde, umas 10. E até daí vai até um pouco mais tarde normalmente, até meia-noite. E isso varia de condomínio para condomínio? Depende das regras? Varia do regulamento interno. Não sai muito de entre 8 e 10, 9 e meia-noite, mas varia um pouco. Perfeito. Próxima pergunta foi mandada pelo Robson. Estacionar o carro na época das férias escolares no meu prédio é um tormento. As crianças vivem brincando na garagem e se o motorista não for atento, pode acontecer algum acidente. Crianças podem circular sozinhas nas garagens? Quais medidas o síndico deve tomar? Robson, não pode, super perigoso. Criança na garagem. Acidentes, criança na garagem não pode e deve estar lá no regulamento interno do seu condomínio. Então, conversa com o síndico tem que tomar providências imediatas, tirar as crianças, advertir a unidade dos pais, multar. Isso é muito sério, tem que realmente tomar providências. O síndico tem que tomar providências. Proibido criança em garagem. E de quem que é a responsabilidade de tomar conta dessas crianças? Dos pais? Tomar conta dos pais, não ou responsável, tá? Mas se eles estão lá, os pais não estão, a responsabilidade de ir lá e falar, gente, sai, é do condomínio, do funcionário. Mas vamos supor, o condomínio tá lá, já falou, mandou circular, os funcionários vão tirar as crianças. Se alguém voltar, a criança voltar, os pais é que são responsáveis. Não, criança e garagem não combina. Não bola, ai meu Deus. Skate, patins, é complicado. Próxima pergunta foi mandada pelo Jorge. No meu prédio, as vagas são pré-estabelecidas. Nem todas são do mesmo tamanho. Recentemente, troquei de carro e ele não cabe na vaga que é determinada para a minha unidade. Sempre acabo queimando a faixa que demarca a vaga. Já procurei a administração para trocar de vaga, mas eles não estão facilitando as coisas e estão ameaçando me multar se eu continuar a queimar as faixas da vaga. O que eu posso fazer? Nossa, um assunto comum. Os carros cresceram super e as comum. vagas diminuíram. Exatamente. E tem uma lei, municipal em cada cidade que fala quantas vagas tem que ter tamanho P, tamanho M, tamanho G. E sempre as vagas de tamanho grande são em menor número. E sempre o que dá problema. Porque na hora de vender o condomínio, eles falam tantas vagas, mas não falam o tamanho. E quem que vai lá conferir? Quem que lembra? Muito difícil. A menos quem tenha já tido problema, vai lá ver. Mas às vezes até na hora, você não é um novo o apartamento, você não está comprando novo, mas mesmo assim às vezes você não vai ver a vaga. É isso mesmo, é isso mesmo. Então assim, o que ele tem que fazer? Conversar realmente com o síndico, porque tem que ter bom senso nesse assunto. Passar um pouco, talvez, da faixa demarcatória, não tem problema. Assim, às vezes até combina um vizinho, já vi isso, um para um pouco mais para frente, o outro um pouco mais para trás para conseguir sair. Um acordo de cavalheiros. Tem que ser. Põe um pouquinho para lá, que eu ponho o meu pra cá. Porque um dia hoje você tem um carro pequeno, mas amanhã você pode trocar, então assim, não tem, eu acho que não pode ser
tão rigoroso nesse assunto de vaga. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma regra, mas passar um pouco, acho que não tem problema. Um pouco de tolerância e bom senso, né? Bom senso. Releve um pouco, né? Com certeza. Entenda que a situação pode mudar. Sim. Sabe que uma vez eu tinha um sino de vento na minha varanda. Lindo. Eu coloquei o sino de vento, estava achando maravilhoso. 2 dias depois, reclamação. Bate uma pessoa na minha porta. Oi, tudo bem? E eu toco piano. Oi, tudo bem e tal, e não sei o quê. Sabe o que que é? É que assim, às vezes o barulho me incomoda. Eu nem me toquei que era o sino de vento. Eu falei, do piano? Porque eu não toco piano até tarde. Aí o moço era um rapaz. Ele falou, não, daquele negócio que você tem, o jeito que ele falou. Eu falei, ele deve estar... Tinha colocado há 2 dias, ele deve estar 2 noites sem dormir. Já. Dá pra você tirar? Eu falei, imediato, tirei na hora. Que você não você pôs porque você gostou e nem imaginou que alguém ia se incomodar. Tirei 2 noites de sono do moço. Por isso que às vezes é legal você falar com o seu vizinho, porque às vezes não é má vontade, não é de propósito, e ele sem jeito, né? Porque eu imagino, eu também ficaria, né? Mas que bom que ele foi assim, educado. Porque tem gente que também não, já vai. já chega brigando. Né? Próxima pergunta foi mandada pela Flávia. Tem um cachorro no meu apartamento e cada síndico que assume determina novas regras. Existe alguma regra geral a fim de que não ocorram brigas? Então, na realidade, Flávia, as regras já estão lá no regulamento interno. E para mudar esse regulamento interno, tem que levar para a Assembleia. E todo mundo votar? Todo mundo. A maioria escolhe daí como vai ser feita a regra. Então, não é assim, o síndico achou que é assim, ele vai mudando sozinho. Tem que levar para a Assembleia. E pode sim ter cachorro. Não existe um limite determinado pela lei, porque às vezes algumas convenções antigas de número de cachorros ou animais. Não porque tem. Convenções antigas, muito antigas, às vezes falam que é proibido ter animal, inclusive cachorro, no apartamento. E algumas falam no máximo 2. Hoje em dia não se pode mais proibir. Mesmo que esteja isso lá na convenção, isso já foi ultrapassado pela lei. Não pode mais proibir animal doméstico? Não pode. Se eu quiser ter uma maritaca? Não, então... Daí, assim, primeiro, a maritaca fala. Tem sempre um incômodo. Então, assim, não pode proibir a princípio. Então, por exemplo, eu posso proibir de ter um pitbull, que todo mundo fica com medo dentro do apartamento? Não. Agora, se acontecer de o cachorro avançar ou da maritaca falar e incomodar todo mundo, daí sim pode se tomar providências. Agora, proibir não se pode mais, tá? Então a Flávia está com a faca e o queijo na mão, digamos assim. Ela pode ter, mas tem que ver também se o cachorrinho dela não late demais. O que acontece muito? Às vezes o cachorro fica sozinho no apartamento. O dia inteiro o dono sai de manhã e ele fica latindo o dia inteiro. Não dá. Daí a pessoa tem que tomar providência, tem que deixar em algum lugar, não pode deixar que isso aconteça também. Perfeito. Próxima pergunta foi mandada pela Laura. Toda vez que dou descarga, escuto um barulho muito alto no encanamento. Chamei o encanador e ele atestou que o problema é no encanamento do apartamento de cima. É de responsabilidade do condomínio esse reparo? Não, Laura, se é no encanamento do apartamento de cima, é do proprietário do apartamento. Do vizinho de cima. É do vizinho de cima. Entra no C, né? Lá num dos 5 Cs. Cano, né? Cano. Então, se é alguma coisa de áreas comuns, tubulação de área comum, daí é o condomínio. Agora, pelo que está falando aqui, é do encanamento do apartamento mesmo, da área privativa. Então, conversa com o seu vizinho, aquela mesma coisa que a gente já falou. Conversa com o seu vizinho, conversa com o síndico. E tem muitas vezes até casos de ação judicial por causa dessa coisa de vazamento. Isso é comum. O vizinho não quer reparar, tem que entrar. Só que daí é o vizinho que está reclamando que entra com a ação contra o vizinho que está com problema. Desgaste. É um desgaste, é a última opção, mas essa opção existe se você não conseguir resolver amigavelmente. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Shirley. Um dos moradores tem o hábito de secar roupa estendendo na sacada. Acontece que a sacada dele fica no primeiro andar, logo acima da entrada do edifício. Fica muito feio, aquele monte de roupas penduradas na grade da sacada. Tem algo que possa fazer para ele utilizar a lavanderia para estender as roupas? Então, não pode, Shirley. Realmente, em todos os condomínios é proibido estender roupas na sacada. Ainda mais no primeiro andar, que dá para ver. Como assim? Tem uma lei para isso? No regulamento interno, praticamente de todos os condomínios, está lá que é proibido estender roupas na sacada e tal, porque... Era comum, então. E qual que é um problema muito comum em condomínio? Fachada, que é tudo que a gente enxerga. Então, às vezes, o pessoal briga até por causa de um quadro, uma luz, um pendente...
Então não é legal, realmente desvaloriza. Então a pessoa tem que dar um jeitinho de estender na lavanderia mesmo. Mas a pergunta dela, tem algo que possa fazer para ele utilizar na lavanderia? Ela tem que falar com o síndico tem que advertir, tem que multar, tem que conversar com a pessoa, tem que tomar providência, a pessoa tem que deixar de fazer isso. Tá, mas uma coisa que me intrigou, é no primeiro andar, na fachada do prédio, então todo mundo já viu, mas pelo visto só ela está incomodada. Então, não é? Faz sentido? Faz sentido o que eu estou pensando? Faz sentido, mas se tem a regra lá, o que na maioria dos condomínios tem, então não importa que seja lá no 20º e ninguém enxergue, não é para ter. Se alguém coloca lá e ninguém enxerga e nunca reclamou, ok, mas a regra é que não pode. E não importa que só ela esteja incomodada? Não importa, a regra tem que ser cumprida por todos, independente, pode ser que ninguém se incomodou, mas a regra deve ser cumprida e o síndico pode ele mesmo, sem ninguém reclamar, tomar providências para fazer a pessoa cumprir a regra. Porque tem a regra? Porque tem a regra. Tá. Bom, em geral, as pessoas se entendem ou as pessoas acabam rompendo e partindo para ação quando tem esses conflitos de condomínio? Então, doutora, pra gente encerrar. Eu sempre vou falar que parece que, no geral, as pessoas não se entendem. Por quê? Porque quando chega lá no escritório é porque já não entendeu. Tudo mais já foi tentado. Mas a gente até busca essas reuniões de conciliação, busca conversar, busca orientar para resolver numa boa. Mas, assim, infelizmente, as pessoas não vão com tanta calma conversar, então já vai mais irritado. Já teve um desgaste. Já, então daí o outro já se revolta, enfim. Mas acho que fica aqui uma dica para as pessoas tentarem ao máximo conversar e fazer com que o seu condomínio seja mais legal de se morar, conviver. É a sua casa, né? Você tem que viver em paz. Sim, com certeza. Muito obrigada por ter vindo. Bom final de tarde. A, você, Regina, a doutora Lidiane Genski Bahia tem um telefone que é 11 2597 0495. 11 2597 0495. Qualquer dúvida, mande um WhatsApp para ela. Vai chover de WhatsApp. Muito obrigada, viu?